Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. E agora esse fim de semana vai esquentar coisa na final na Inglaterra, pelo menos vai decidir a questão na Inglaterra. Lá está o companheiro Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Josival. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Hoje é dia de eleição aqui no Reino Unido, né? É um dia bem diferente do que a gente está acostumado a ver dias de eleições aí no Brasil. Primeiro porque está chovendo, está aquele tempo frio, aquele tempo sem graça, mas a eleição aqui ocorre durante a semana. Né, tem um horário bem ampliado para as sessões de votações, né, elas abrem às 7 da manhã, vão até às 10 da noite para ninguém ter desculpa para não conseguir votar. O voto não é obrigatório, mais uma vez, e aqui também se usam as cédulas de papel. E olha uma curiosidade aqui, Joseval, as sessões eleitorais, por exemplo, elas fornecem lápis para os eleitores votarem, né? Não tem caneta. Nada impede o eleitor de levar a própria caneta dele, mas o que é fornecido é lápis. Então vejam qual que é a confiança do eleitor no sistema eleitoral. Imagina aí você marcar uma cédula com lápis, a chance de desconfiar que ela seria alterada ou algo desse tipo, né? Mas tem justiça eleitoral aí, Ulisses? Não tem específica não, viu? E tem democracia, você vê que quanto mais coisas a gente tem que não funciona, né? Porque, e veja a tradição democrática da Inglaterra. Como você disse, leva o lápis, tem aí a cédula de papel, não tem justiça eleitoral e a coisa funciona bem. Aqui, quanto mais coisas tem aí que não funciona, né? É inacreditável, né? Se fosse no Brasil, lápis, eu ia montar uma empresa de borracha para pagar. Ia ganhar dinheiro, é verdade. Ia ficar rico. Não, e aqui inclusive pode até, tem até bar que serve como sessão eleitoral, os pubs, se vota até em pub aqui, para vocês terem uma ideia. Lei não... Desculpa interromper, o Caio Blinder falou hoje que a eleição dependerá, porque é livre, não é obrigatório, do comparecimento dos jovens. Você concorda com isso? Dependendo do número de jovens, é o resultado da eleição. Existe essa leitura, sim, Joseval, mas a verdade é que, no final das contas, a Inglaterra sempre é conservadora, né? É muito difícil a Inglaterra arrumar para outro lado que não o conservador. Quando isso acontece, a gente vai olhar, o ouvinte mais atento vai dizer, mas teve 10 anos de trabalhistas no poder, sim. Mas naquela época era o New Labour, né? Que era um Labour bem próximo do que é o conservador. Na verdade, até uma vez perguntaram para a Margaret Thatcher qual que era o principal legado dela, e ela disse, meu principal legado é o Tony Blair. Então, vocês vejam como o New Labour tinha até uma filiação próxima, vamos dizer, com os conservadores. Os jovens saíram para votar em peso no referendo, por exemplo, e isso não mudou o resultado, né? Então, eu acho que o que vai acontecer mesmo é a previsão das últimas pesquisas de que os conservadores vão conseguir ampliar um pouco a margem deles no parlamento. Talvez não tanto quanto a Theresa May gostaria quando ela convocou essa eleição. As últimas pesquisas mostram que os trabalhistas cresceram bastante, mas não foi o suficiente para mudar, não deve ser o suficiente para mudar o jogo político aqui no Reino Unido, né? Então, a contagem é muito difícil de fazer também, as projeções, porque o voto distrital ele tem algumas peculiaridades nesse sentido, mas de qualquer forma a expectativa é de que a Theresa May continue como primeira-ministra, tanto que já se discute o que vai acontecer com a Inglaterra a partir de amanhã, com o Reino Unido a partir de amanhã, né? Porque os trabalhistas, por exemplo, não sabem se vão continuar com Jeremy Corbyn como seu líder. A tradição aqui na Inglaterra manda que depois de uma eleição, o perdedor, né, o líder do partido perdedor, normalmente deixa a liderança e assume um novo caminho, né? O partido assume um novo caminho. Jeremy Corbyn já deu sinais de que não pretende fazer isso voluntariamente. Então você sabe qual vai ser o caminho do Partido Trabalhista. A Theresa May também não deve conseguir a vitória acachapante que ela esperava. Então, como vai ficar a mão do Partido Conservador para negociar o Brexit? Tudo isso ainda está meio turvo por aqui. A gente deve começar a ter alguns esclarecimentos nos próximos dias, lembrando que a negociação formal do Brexit, olho a olho, isso até agora não começou, só vai ter início daqui a 11 dias. Então, com um mandato mais forte, agora com o apoio do voto, a Theresa May pretende levar adiante esse divórcio europeu, custe o que custar, Joseval. Ok, Ulisses, bom trabalho, bom longo trabalho. Que hora mais ou menos a gente vai ficar sabendo o resultado, Ulisses? Aqui no Brasil, horário brasileiro. As urnas elas ficam abertas até as 10 da noite no horário aqui do Reino Unido. São 4 horas a mais em relação ao Brasília. Então, 6 aí horas? No Brasil, 6 da tarde fecha. Mas a contagem é manual.
18 horas, né, contagem manual. Então, aqui na Inglaterra, pelas experiências passadas, a gente deve ter resultado no início da madrugada, finalzinho de noite aí no Brasil. Ok, obrigado, bom trabalho.